Olá, sejam muito bem-vindos ao Radar Lefossi, nosso espaço de análise e discussões sobre temas jurídicos de relevância. Meu nome é Eduardo Carvalhais, eu sou o sócio responsabilidade de Direito Público e Mercados Regulados do Lefossi, e tem aqui comigo hoje o Jaime Freitas, da nossa equipe de tributário, um dos sócios da área de tributário, e também Júlio Neves, da área de resolução de conflitos. No episódio de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre como foi o ano de 2023, que temas movimentaram os mercados de infraestrutura e setores regulados, e o que esperar de 2024. Quais temas que a gente pode esperar aí como relevantes e como as empresas podem se preparar para os desafios que serão enfrentados esse ano. Então, começando um pouco pelo que vimos em 2023, nos mercados regulados e setores de infraestrutura, nós vimos o início de uma forma de resolução de conflito nova, que foi trazida pelo Tribunal de Contas da União, TCU, por meio da SESEX Consenso. Até então, a gente tinha um número muito grande de judicializações e arbitragens, e no final de 2022 foi criado um novo meio de resolução de conflitos com intervenção do TCU, e nós tivemos o primeiro acordo sendo mediado pelo TCU em 2023, na área de energia. Então, isso se mostrou como uma coisa bastante útil, já temos aí mais de 10 procedimentos de intermediação por eles, e é esperado que em 2024 a gente tenha outros setores aí sendo atingidos, como, por exemplo, de telecomunicações, o caso da concessão da Oi, concessão da Vivo também, concessão da Claro estão sendo intermediadas pelo TCU. Temos aí também outros casos de aeroportos, como, por exemplo, Viracopos e Galeão. Então, é uma coisa bastante interessante que foi trazida no final do ano passado e que esse ano deve ganhar atração aí ao longo de todo o ano. Um outro tema que eu tenho certeza que o Júlio vai abordar ainda também foi o pagamento de outorgas de concessão por meio de precatórios federais. Foi trazido pela PEC em 2021 e teve uma série de discussões aí ao longo do ano de 2023. Além disso, em 2023 tivemos a primeira relicitação de um aeroporto, com o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, Natal. A Zurich Airport foi a vencedora. Transição operacional está acontecendo nesse momento e é uma coisa que também vai movimentar 2024. Em 2023 tivemos muitos debates sobre debêntures incentivadas de infraestrutura. Com isso, a gente teve a lei sancionada no início do ano de 2024 e com isso também tenho certeza que o Jaime vai comentar conosco aí uma série de mudanças de tributação. É esperado que traga um incentivo adicional para formas de incentivo e financiamento. Com o novo governo federal, o BNDES também voltou a retomar o seu papel aí de financiador, deixando um pouco o papel de estruturador de privatizações e concessões, voltando a um papel primordialmente de financiamento, abrindo linhas de financiamento para a infraestrutura. Tivemos também, finalmente, regulamentação do mercado de apostas esportivas, que é uma coisa que já vinha sendo discutida há bastante tempo. Tivemos as primeiras concessões do mercado de apostas e loterias instantâneas pelos estados. Minas Gerais foi um dos primeiros, um dos pioneiros. No setor de saneamento básico, tivemos aí importantes leilões de PPPs, privatizações, Corsã no Rio Grande do Sul. Isso pavimentou um caminho aí para a privatização da Sabesp, que é um game changer aí para 2024, é um dos maiores players. Sozinho, já movimenta uma concentração enorme de mercado. Para rodovias e portos também temos leilões planejados para 2024. Então promete ser um ano com bastante movimentação. Pensando agora um pouco em resolução de conflitos, Júlio, o que você consegue compartilhar conosco aí de experiências de 2023 e o que esperar para 2024? A primeira boa notícia você antecipou, né, é muito bom ver começar a chegar no governo e gradativamente o poder público vai encampando melhores práticas que são bem testadas na iniciativa privada, né? A gente já tinha conseguido isso na arbitragem, hoje o poder público tem times dedicados, tem uma resistência institucional muito menor ao meio, o que torna isso muito mais amigável, que torna o engajamento contratual com o poder público muito mais amigável para investidores e a possibilidade de negociação agora com a mediação do TCU em um procedimento próprio é certamente muito animadora, né? O investidor costuma partir da premissa que é sempre segura, o melhor lado da briga não é nem autor nem réu, o melhor lado da briga é o lado de fora, né? Se a gente conseguisse manter assim, certamente é um resultado desejável. Você fez referência a precatórios, e em precatórios parece que a gente teve um pouco o avesso disso, né? O avesso dessa estabilidade, dessa conexão com a iniciativa privada, que a gente gosta de ver e que é saudável para o país que a gente veja com a iniciativa pública. O mercado de precatório já parte de um ponto de vista anacrônico da nossa relação de pagamento de dívidas pelo poder público, né? É difícil para a gente explicar para investidor estrangeiro o que é um precatório, mas dentro dessa jabuticaba a gente já tinha um mercado bem estabelecido
estabelecido, né? A gente conseguia trocar precatórios, a gente conseguia fazer circular riqueza partindo dessa ineficiência de pagamento do poder público. Aí a gente sofreu o primeiro golpe, né? Assim, o primeiro abalo nesse mercado, que foi em 2021, a PEC dos precatórios, postergando pagamentos. Na prática, o mecanismo foi criar um cap de desembolsos anuais com a correção do desembolso de 2016. Na prática, era atraso, era moratória por um pedaço grande desses precatórios. O mercado respondeu a isso, né? O mercado se ajustou, o mercado reprecificou esses ativos e tinha uma oportunidade que se abria, né? Se de um lado a gente perdeu liquidez ou a gente perdeu valor mesmo, né? Porque os precatórios passaram a ter um pagamento mais incerto, de outro lado a gente conseguiu começar a usar esses precatórios para quitar outorgas, né? Então usar precatório como se dinheiro fosse. Movimentou muito o mercado, né? Todo mundo se engajou. E aí veio uma segunda instabilidade, né? Foi a onda de mudanças de regulamentação, até cair toda a regulamentação do governo para o efetivo uso, para o efetivo emprego desses precatórios. Isso causou problemas da porta do governo para dentro, né? Porque todo mundo tinha se preparado para quitar a outorga com base nos precatórios, mas também da porta do governo para fora, porque os agentes econômicos se engajaram com maior ou menor sofisticação na compra desses precatórios, né? O quão bem montado estava o mecanismo para desmontar a compra se a outorga não pudesse ser quitada com o precatório foi a diferença de você ter um negócio em que as partes simplesmente saíram da mesa e um negócio que se estressou para disputas, né? Mas aí, como desgraça pouco é bobagem, tem uma terceira ainda etapa de instabilidade, porque quando todo mundo precificou essa nova realidade, o STF derrubou um pedaço grande da PEC. Nem parece que a decisão tenha sido fora de propósito. O STF olhou com sensibilidade para um período mais agudo da pandemia e olhou com menos permissividade para essa moratória de contas públicas para o momento posterior à pandemia, mas ainda assim, tudo que a gente quer é não ter surpresa, e aqui a gente teve 3 no intervalo, eu diria, muito curto, inaceitável de tempo, né? A expectativa agora é que a gente aterrize nessas instabilidades e a gente consiga de novo olhar para oportunidades de investimento, oportunidades de ganho de recursos com ativos públicos já estressados, já judicializados. Tem uma segunda dimensão que eu acho que vale a pena ficar no radar de todo mundo, nos nossos radares, que é o governo segue com o mesmo incentivo que levou a PEC dos precatórios, né? A gente tem um déficit primário persistente, né? Especificamente em 2022, a gente teve um picozinho, saiu um pouquinho de déficit primário num contexto muito específico, até aliviado pela PEC dos precatórios, já mergulhamos de novo em déficit, né? O governo está muito publicamente anunciando que mantém a meta de reversão, mas todo mundo sabe, todo o mercado todo precificou, isso é muito desafiador. Então, apesar de resistências políticas, está um pouco posto em incentivo para seguir o movimento que você antecipava de licitações em processo contínuo. O mercado de saneamento é um pouco bola da vez, é natural, é um desafio histórico, social, demanda muito investimento, é um candidato natural para esse movimento. Há outros também, né? E que o contencioso tem a ver com isso. Aqui o contencioso, me parece, tem desempenhado um papel atípico, né? Tem um contencioso com a administração que é natural, um contencioso que eu vou chamar de execução dos contratos, reequilíbrio econômico-financeiro, cumprimento, descumprimento, não é necessariamente um contencioso de estresse institucional, ele é muito mais episódico de cada contrato do que de um desenho mais nacional. Mas o contencioso tomou uma cara um pouco diferente nas últimas licitações para ter uma voz também na modelagem dos procedimentos licitatórios. Então a gente tem visto, para além dos controles naturais, a iniciativa do executivo, controle legislativo, tribunais de contas, que são atores mais normais nesse processo, o Poder Judiciário tem entrado de maneira decisiva. Saneamento, de novo, é um exemplo fácil para isso. Rio Grande do Sul, Alagoas, Rio de Janeiro. A gente vê movimentações forenses determinando a modelagem que vai vigorar prospectivamente. Então, eu dividiria talvez esse segundo ponto de atenção para o nosso radar, olhar para o contencioso não só como uma ferramenta de solução de disputa do caso que se apresentou, mas também como uma baliza importante para a tomada de decisão de investimento. A modelagem parece que um caminho um pouco sem volta, que a modelagem vai passar pelas portas dos tribunais antes de chegar nos balanços das empresas. Muito bacana. Então, assim, um ano de 2023 animado e perspectivas aí bastante interessantes de teste realmente do que funciona e do que não funciona, né? Sem tédio. Pois é. Mas me chamou muita atenção o que você falou.
na negociação dos precatórios, a gente sempre pensa no que deve dar certo, ainda mais pensando num horizonte tão curto, né? Porque você compra o precatório e pretende utilizar logo na sequência. Então, acho que a última coisa que passava na cabeça de todo mundo naquele momento era no desfazimento de um negócio que ia ter um tiro tão curto, né? E daí o que a gente acabou verificando foi que, em muitos casos, foi necessário sim desfazer o negócio, né? E foi aí que acho que todo mundo foi prestar atenção em quais eram as cláusulas, qual é o regime que é disciplinar esse desfazimento. Você pode ter boa notícia, você pode ter notícia ruim, mas surpresa é sempre notícia péssima, né? Assim, o que a gente quer é previsibilidade. E, em matéria legislativa e em matéria judiciária, até o passado é incerto, que dirá o futuro próximo, né? Então, a gente botou isso a teste. Infelizmente, isso foi um teste que a gente, como sociedade, falhou, né? A gente não conseguiu dar para o investidor a previsibilidade mínima para fazer esse desembolso. A expectativa é que agora, depois desses solavancos, a gente consiga oferecer isso. Todo mundo só tem a ganhar, né? O mercado se aquece, você facilita a circulação de riqueza entre esses agentes, quem está na fila para receber do poder público consegue ter liquidez imediata, quem tem um interesse investido em recebimento desses ativos contingentes, precatórios, pré-precatórios, consegue ter previsibilidade, e quem quer contratar e investir em iniciativas públicas pode fazer isso de maneira mais racional, né? Não tem por que não resolver isso. Para mim foi muito emblemático o que aconteceu no caso dos aeroportos. Você tinha tido a 7ª rodada de privatização de aeroportos com 3 blocos. Um dos blocos conseguiu fazer o pagamento com precatórios. Na janela entre os outros blocos fazendo o pagamento, mudou a regulamentação, e com isso a gente acabou tendo somente um bloco pagando com precatórios. Os outros chegaram, adquirir, apresentar os precatórios, tiveram que voltar atrás e acabaram fazendo o pagamento em dinheiro. E Jaime, pensando um pouco na bola da vez também para 2024, a gente obviamente tem um tema palpitante aí, que é a reforma tributária. Pensando um pouquinho quais são os impactos mais específicos para o mercado de infraestrutura e setores regulados, o que você consegue compartilhar conosco? Edu, olhando a reforma tributária, o principal objetivo da reforma foi a simplificação da tributação sobre o consumo, né? Hoje a gente tem o ICMS estadual, ISS municipal, PIS/COFINS e IPI, tributos federais, e esses tributos, paulatinamente, aí, ao longo de quase 10 anos, até 2033, vão ser substituídos pelo IBS e a CBS, de legislação nacional, né? E o imposto seletivo, esse incidindo especificamente sobre atividades danosas ao meio ambiente e à saúde. Então, a gente vai sair de um sistema com 27 legislações de ICMS, mais de 5 mil municípios legislando sobre ISS, e vai passar para um sistema de legislação única, né? Então, isso tende a simplificar de forma muito grande, entender como funciona o nosso sistema tributário. Outro objetivo da reforma tributária é a manutenção da carga tributária. E esse a gente olha com um pouco mais de ceticismo se realmente a gente vai verificar isso na prática, né? E manutenção da carga significa ter um pote só, né? Aquilo vai ser um teto, né, em tese. E pensando em simplificação novamente, né, quanto mais exceções você tem à regra base de tributação, isenções, reduções de alíquotas, maior teria que ser essa alíquota padrão, de modo que você mantenha essa carga tributária, né? Considerando o resultado da emenda constitucional 132, o próprio Ministério da Fazenda e analistas de mercado entendem que essa alíquota deve girar em torno de 27%, 27,5%, né? Então, ao longo da tramitação da reforma, e aí conectando, né, com setores regulados com o tema do nosso radar, houve uma corrida dos diversos setores econômicos para tentar justificar um tratamento mais favorável para eles, né? E nesse contexto, obviamente, que setores regulados, aí, tendo serviços públicos, o interesse público é muito relevante, o legislador entendeu que alguns desses setores deveriam, sim, ter um tratamento diferenciado. Por exemplo, na área de saúde, medicamentos, equipamentos médicos, né, de transporte coletivo, transporte público coletivo, esses setores tiveram, através da emenda constitucional, garantida ou pelo menos uma redução de alíquota de 60%, ou em alguns casos, dependendo de como vier a regulamentação da reforma, até 100%, ou seja, isenção da tributação. Um tratamento diferenciado não significa necessariamente um benefício. Por exemplo, combustíveis, né? Para o setor de combustíveis, houve a garantia constitucional da chamada tributação concentrada no início da cadeia, né? A monofasia, né? A monofasia, segundo o setor, é muito importante
para você, se não evitar completamente, mas limitar substancialmente a sonegação no setor, né? Nesse setor era muito conhecido pela questão de sonegação tributária. Ainda falando de combustíveis, para combustíveis de matriz mais limpa, para biocombustíveis em especial e hidrogênio de baixo carbono, a emenda 132 garantiu pelo menos um tratamento mais favorável que combustíveis de origem fóssil, né? Isso deve, obviamente, estimular a produção desses combustíveis de matriz mais limpa. No entanto, ao longo da tramitação da reforma, alguns setores regulados que a proposta trazia um tratamento diferenciado, saneamento básico, rodovias, micro e mini geração de energia, né? Esses setores acabaram sendo excluídos na versão final aprovada através da emenda 132 e estarão sujeitos ao regime regular de tributação, né? O que significa? Vamos tomar aqui novamente o exemplo de saneamento que o Júlio também explorou. Saneamento básico hoje está sujeito apenas a PIS/COFINS, a 9,25% alíquota, né? Considerando o que eu havia mencionado de uma alíquota base por volta de 27, 27,5%, significa basicamente triplicar a carga tributária no setor, né? Ainda que no novo regime de tributação de consumo a não cumulatividade, ou seja, a possibilidade de você se creditar do IBS, da CBS, que foram pagos em etapas anteriores, será maior do que hoje a gente verifica na sistemática, por exemplo, do PIS/COFINS, que a possibilidade de creditamento não é plena, né? Ainda assim, a alíquota efetiva vai ser muito superior, provavelmente, considerando esse aumento na alíquota para 27, 27,5%. Né? E o que isso significa na prática? Né? Bom, vamos lá, a gente está falando do setor regulado, sujeito a tarifas. Né? As concessionárias, muito provavelmente, de forma legítima, né, provavelmente vão pleitear uma revisão tarifária. Né? E o que pode acabar acontecendo em decorrência dessa discussão é o aumento, realmente, do custo de uma atividade de saneamento básico tão importante para a população. Né? Um outro exemplo de tratamento diferenciado para setores regulados da reforma, mas é um exemplo negativo e não um positivo, é o caso dos minérios e da extração de petróleo e gás natural. Né? O imposto seletivo, que eu mencionei há pouco, que é um imposto sobre bens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, não só minérios e petróleo e gás foram mantidos na base de incidência do imposto seletivo, como também veio uma previsão da incidência do imposto seletivo na própria extração do minério e do petróleo e gás. Né? Então, ainda que o IS não incida em exportações, né? Exportações tendem a não ser tributadas, de modo a aumentar a competitividade da produção nacional no mercado internacional, uma vez que essa tributação do IS vai ocorrer ainda na extração, né? Esses produtos que normalmente são exportados, nossas commodities, estarão sujeitas a um aumento do custo Brasil. Né? Então, você já tem hoje participações governamentais, royalties, no caso de petróleo e gás, CEFEM, no caso de minérios, então você vai incrementar esse custo e, consequentemente, acabar reduzindo a competitividade dessas nossas commodities no mercado internacional. Para 2024, a gente espera que venham as leis complementares aí para regulamentar a emenda 132, e esse pontapé inicial já foi dado com a criação dos grupos de trabalho que vão se reunir para discutir as propostas legislativas que, por sua vez, serão analisadas pelo Congresso, dando aí margem à edição das leis complementares ao longo de 2024. É interessante que chama a atenção também setores que são tão básicos assim para a inclusão social, dignidade pessoal humana como o saneamento básico. Você pensar que hoje menos de 30% da população brasileira tem acesso a água e esgoto tratado, aumentar a carga tributária não só reduz a competitividade, como você falou, mas com casos que são monopólios naturais aí, envolvidos em serviços básicos para a população, como saneamento básico, acabam também afetando, obviamente, o poder da população de pagar por isso e ter acesso a esses serviços, além de, obviamente, afetar aí equilíbrio econômico e financeiro e o retorno das concessões. Né? A gente tem aí dezenas de bilhões de reais como metas de investimento para expandir a infraestrutura, universalizar serviços de água e esgoto, coleta de lixo, e, obviamente, num cenário de aumento de carga tributária, é um desafio ainda maior
você combater esse tipo de déficit de infraestrutura. Com certeza, Edu. Quanto à primeira parte do teu comentário, né, a reforma até prevê a possibilidade do chamado cashback, que é o retorno em dinheiro para a população, ao invés de você estabelecer uma tributação reduzida, que acaba beneficiando, independentemente da capacidade econômica da população. A reforma trouxe essa possibilidade do cashback, mas vamos ver como vem a regulamentação e como isso vai ser efetivamente implementado. No setor de saneamento básico, eu acho que existe um receio muito grande das concessionárias, porque elas têm metas de universalização que foram fixadas com um novo marco regulatório já há anos atrás. Né? Essas metas não seguem inalteradas, mas com um desafio adicional, que é essa perspectiva de talvez potencial aumento de carga fiscal. Então, obviamente, causa algum tipo de preocupação e está todo mundo se preparando, estudando o tema para ver como se pode se tornar mais competitivo. Um último comentário, Edu, você falou no início a respeito das debêntures de infraestrutura, né? Isso certamente vai ser uma nova modalidade de financiamento de infraestrutura muito interessante no mercado, né? A gente já tinha as debêntures, as chamadas debêntures incentivadas da Lei 12.431, com a introdução das debêntures de infraestrutura, que tem uma diferença, né? A debênture de infraestrutura, ela traz um benefício para o próprio emissor, ou seja, os juros eles serão dedutíveis para o emissor, além do valor base de 100% desses juros, a um valor adicional de 30%. Então, você vai aumentar a dedutibilidade desses juros e, consequentemente, aumentando o retorno líquido para o emissor dessas debêntures, ao passo que as debêntures incentivadas da 12.431 eram um benefício para o investidor. E o mercado espera que esse instrumento vai ser particularmente interessante para fundos de pensão, fundos de previdência privada, que veem mais um investimento de longo prazo né, com a aquisição das debêntures de infraestrutura. Realmente, aí temos diversos temas palpitantes e vai ser interessante ver como vão se desenvolver ao longo desse ano. Esse foi o nosso episódio de hoje. Como vocês puderam ver, tivemos aí diversos desafios e novidades trazidos ao longo de 2023 e que são esperados que produzam resultado ao longo desse ano de 2024. Dentre eles temos a reforma tributária, com potenciais impactos aí sobre diversos setores de infraestrutura, regulamentação de apostas esportivas, novas concessões de loteria instantânea, projetos de mediação pelo TCU, Tribunal de Contas da União, em concessões dos diversos setores, então energia, aeroportos, telecomunicações. Também aí desenvolvimentos no setor de precatórios, compra e venda de precatórios e compensação de valores de outorgas de concessão. Eu, Jaime e Júlio, agradecemos a presença de vocês, terem ficado ao longo aí do episódio assistindo. Comentários, elogios, críticas são sempre bem-vindos e até o próximo episódio do Radar LeFosse.